Olá, pessoas. Assim como a poça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma canção, deixa eu guardar aqui a viola. Mais uma canção que fala sobre o desejo de ser cheio, do Espírito Santo na nossa vida. E eu gostaria de falar agora sobre o Espírito Santo em relação ao mundo. Esse mundo que é esse sistema. Por um lado, nós vemos que existe um mundo que o Espírito Santo ele está ativo. É o mundo, esse mundo que nós vivemos. Não existe outro mundo paralelo em relação a esse. É onde o Espírito Santo se move, atua, age através das maravilhas do Criador, da criação de Deus. O Espírito Santo se faz presente, ele atua. Então, sem delongas, o Espírito Santo em relação ao mundo. A primeira coisa que nós vamos ler estará no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, referindo-se à pessoa do Espírito Santo, diz: ele vai vir, e quando ele vier, ele vai ser essa força do convencimento, essa pessoa de Deus que vai dar ao homem, vai trazer ao homem a sua convicção dos seus pecados, vai trazer ao homem a certeza de que a consciência dele está entorpecida, de que a mente se cauterizou, mas ele não vem apenas para convencer, ele vem para quebrar essa cauterização. Vai ser esse poder de trazer ao homem essa convicção de que eu concordo com Deus acerca da minha situação. Então, numa sociedade em que o homicídio cresce, o estupro nem se fala, tanto de adultos como infantis, os abusos sexuais, pessoas que estão na nossa sociedade, que se transformaram em seres completamente desumanos, isto é, gente pecaminosa, são os ímpios, são os transgressores. Diz que o Espírito Santo vem e emula, quebranta, ele emula, essa presença de Deus, a convicção, vai mexendo, vai trabalhando nessas mentes cauterizadas. Então, nessa sociedade tão pervertida, tão doentia, paranoica que nós vivemos, e o que a palavra pecado parece que está sendo extinguida do nosso meio, mas é exatamente o que o Espírito veio fazer. Ele vem fazer lembrarmos-nos dos nossos pecados e que nós precisamos e carecemos da presença e da pessoa do Senhor. Ele vem para convencer, ele vem para trazer essa consciência. Somente o poder do Espírito, ou muito mais que o poder, somente a pessoa do Espírito Santo vai persuadir o homem dos seus pecados, vai convencê-lo dos seus pecados, vai trazê-lo de volta para o Pai, para a presença dele. Então, quando você vê pessoas que estão chorando, pessoas que estão se quebrantando,
pessoas que estão se abrindo, pessoas que estão entendendo, considerando, ponderando, aí já um milagre que está acontecendo do Espírito Santo naquele coração que está emulando, que está efervescendo, que está trabalhando. Ele convence o homem, né, como diz aqui, do pecado, como eu disse, da justiça, porque vai fazê-lo, esse ser humano, entender que Deus é justo. Deus é justo, Ele pune o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele tem um compromisso de punir o pecado. E muito mais que isso, da justiça, porque vai entender que Ele é justo, mas também Ele é justificador. Nele eu me torno completamente justo. Justiça, santificação é obra do Espírito Santo de Deus, que o próprio Cristo está falando aqui. Está no Evangelho de João, mas quem está falando aqui é o próprio Jesus. O Espírito Santo convence a mente humana de se ficar em paz, a nossa consciência, a nossa mente vai ficar em paz com Deus, consciência tranquila, traz convencimento, mas traz paz, justificação, traz inocentabilidade. Então ele convence a gente do pecado, da possibilidade dessa justificação, né? E convence a gente do juízo, da condenação, daquele martelo que Deus poderia dizer: está condenado, você está inabsolvido. Pelo contrário, ele convence o homem do juízo, né? Vai gerando arrependimento, vai convencê-lo de que ele agora é um filho amado e um filho aceito por Deus, pelo Pai, né? Todos aqueles que se fazem herdeiros, filhos pela obediência, vence toda acusação e todo juízo, tá bom? Então é isso, a primeira coisa em relação ao mundo, não, depois a gente pode até falar um pouco sobre o mundo que Deus ama e o mundo que Deus odeia, né? Que existe esses dois mundos, e as pessoas confundem bastante, o mundo que Deus ama, o mundo que Deus odeia. Mas enfim, o segundo ponto que nós vamos abordar aqui está em 2 Tessalonicenses, e você vê que eu vou abrindo aqui com vocês. Bom que eu vou praticando de novo aqui, né, a encontrar aqui os livros. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, que é o Espírito Santo quem detém o poder do anticristo. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Está aqui, versículo 6 a versículo 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, quem é que detém essa vinda do anticristo? Nos últimos dias, muitos dizem que quem está detendo é a igreja. Mas segundo o entendimento que eu possuo acerca do que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Tessalonicenses, que o poder de fato, a pessoa de fato que impede a presença desse ser, dessa presença que encarna toda a malignidade chamada anticristo, né, é a própria pessoa do Espírito Santo de Deus. É Ele quem o detém, é Ele quem está barrando, é Ele que impede. Não, ainda não é o momento. Então, essa força, né, essa metáfora que a gente usa em relação ao Espírito Santo, força, poder, energia, né, mas é a pessoa do Espírito Santo. Então, porque a única força pessoal capaz de deter o anticristo na história, sem dúvida alguma, é o Espírito Santo. É por isso que o anticristo até agora não se manifestou. Na história da humanidade já se levantaram os ayatolás Khomeini da vida, os Hitlers, por assim dizer, né, que não foi apenas aquela figura única e singular de Hitler, mas os muitos Hitlers que nasceram aí e estavam no poder com ódio,
e esse ódio que era para dizimar em massa comunidades, enfim. E os anticristos, de alguma maneira, eles já estão entre nós. Os anticristos, todos aqueles que negam a divindade, que negam a obra, a vida, o sacrifício, a ressurreição de Jesus, são os anti, são aqueles que lutam contra, são aqueles que estão indo para abater, né, para querer abater essa obra e a vida de Jesus. Então, tudo aquilo que não é de Cristo se torna anticristo. E Cristo é aquilo que está registrado nas narrativas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então tudo aquilo que não é de Jesus, não se parece com Jesus, não ensina, não enfoca Jesus, se torna anticristo. Por isso que o próprio Jesus, acerca do Espírito Santo, disse que o Espírito Santo iria glorificá-lo, iria afirmá-lo, iria evidenciá-lo diante das pessoas. E por último, uma das ações do Espírito Santo tem a ver que ele, o Espírito Santo, trabalha em toda a terra. Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então, eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que interessante essa figura, né? Os 7 Espíritos de Deus. Mas Deus só não tem um Espírito, né? O Espírito Santo. Mas 7, na linguagem teológica, bíblica, tem a ver com um número que ele é completo, pleno, integral. Então, quando ele diz os 7 Espíritos de Deus que estão enviados sobre a terra, é essa presença do Espírito Santo sobre toda a terra. É o Espírito Santo que está ali trabalhando. Ele é enviado por toda a terra. Então, você pode viajar para qualquer local, de ônibus, de carro, de trem, metrô, jato, qualquer que seja, você vai ver comunidades, vilas, choupanas, edifícios, aglomerações, regiões no deserto, como regiões bem urbanas. Saiba de uma coisa, o Espírito Santo está agindo sobre toda a terra. Isso é magnífico. É a atuação linda, maravilhosa do Espírito Santo. Tá bom? E fique aí na expectativa e no aguardo do nosso próximo encontro, falando sobre a atuação maravilhosa do Espírito Santo na vida de quem crê, na vida do cristão. Tá bom? Grande abraço.